Oi pessoal, vamos falar sobre a primeira geração do romantismo. Mas antes disso, precisamos entender o que foi o romantismo. O romantismo foi um movimento artístico que surgiu na Europa lá para o século XVIII, mais especificamente na década de 1770, e durou aí até o século XIX, mais ou menos. Esse movimento ele influenciou a literatura, a arquitetura e também a música. Lembrando que durante todo esse período a sociedade evidenciou que foi chamado de espírito romântico, que foi uma atitude assim, uma visão de mundo centralizada no indivíduo, que tinha como objetivo diferenciar os pensamentos do iluminismo e que colocava a razão como centro do mundo e até pregava a objetividade. Só para ficar um pouco mais claro, durante parte desse século XIX, o romantismo ele tinha esse espírito romântico, que produziam teorias filosóficas e também obras de arte bastante objetivas. Os romantistas eles tinham a intenção de retratar o drama e as emoções humanas, os amores e também todos aqueles ideais utópicos. Boa tarde, meu nome é Pamela e eu vou falar um pouco sobre as principais características do romantismo. Entre as marcas principais do romantismo estão o sentimentalismo, a supervalorização das emoções pessoais, o subjetivismo e o egocentrismo. É dessa maneira que os poetas colocavam como o centro do universo, dentro de um universo particular. O poeta sente a derrota do ego, produz frustração e tédio. As características do romantismo são aspectos associados aos valores burgueses e aos ideais de liberdade que prevaleceram na Europa no século XIX. O romantismo é um estilo de época que valoriza a subjetividade, a idealização e os ideais burgueses. Boa tarde, meu nome é Vitor e eu vou falar sobre o contexto histórico e a importância do romantismo. O romantismo foi um movimento cultural que emergiu no final do século XVIII e perdurou durante boa parte do século XIX, representando a ascensão dos valores da burguesia. Esse movimento surgiu em um período de grandes rupturas na Europa, impulsionado pelo pensamento iluminista que gerou uma ideologia liberal, contrária às políticas absolutistas vigentes, com a burguesia tornando-se a classe social dominante, substituindo as monarquias através de diversos processos revolucionários. A Revolução Francesa, sendo um dos maiores exemplos, a arte romântica espelhou o pensamento desta nova classe, apresentando novos princípios éticos, morais e estéticos. No Brasil, o período romântico compreende boa parte do século XIX e está intimamente ligado a eventos históricos significativos. O movimento coincidiu com a descolonização do país em 1808 e sua independência em 1822, a libertação dos escravos em 1888 e a proclamação da República em 1889. São marcos históricos relacionados à cultura romântica. A chegada da família real ao Brasil provocou profundas mudanças culturais no país. Uma dessas mudanças foi o surgimento de uma forte tendência nacionalista, exemplificada pelo indianismo de José de Alencar e Gonçalves Dias, que buscavam criar uma nova mitologia nacional. O romantismo foi um movimento cultural que refletiu as transformações sociais e políticas de seu tempo, tanto na Europa quanto no Brasil, representando a ascensão da burguesia e promovendo novos valores. O romantismo deixou um legado duradouro na arte e na cultura. Boa tarde, meu nome é Jefferson e eu vou falar sobre a primeira geração do romantismo. Bom, a primeira geração do romantismo, ela se desenvolveu no final do século XVIII para o início do século XIX, na Europa, especialmente nos países da Alemanha, Inglaterra e França. E ela representa várias características distintas, que são o sentimentalismo e o subjetismo, que os românticos da primeira geração, eles valorizavam a expressão dos sentimentos pessoais e individuais.
A valorização da natureza, que a natureza ela era vista como uma fonte de beleza, inspiração e verdade. A exaltação do indivíduo e do herói, que os românticos celebravam o indivíduo como um ser único e irrepetível. O herói romântico era muitas vezes retratado como alguém que desafiava as convenções sociais. A valorização do passado e do medievalismo, que houve uma idealização de épocas passadas que, especialmente na Idade Média, vista como uma era de heroísmo e cavalheirismo de valores nobres. Nacionalismo e identidade cultural, que os românticos frequentemente eles exploravam os temas relacionados à idade nacional e cultural. Eles valorizavam muito as tradições folclóricas, as lendas, os mitos, etc. Tem também os misticismo e o sobrenatural, que muitos escritores românticos eles exploravam o misticismo sobrenatural e o inexplicável como uma forma de expandir os limites da experiência humana. Também tem a crítica do racionalismo e progresso, que os românticos frequentemente criticavam o racionalismo excessivo e a busca pelo progresso material sem considerar os aspectos espirituais e emocionais da vida humana. Boa tarde, eu me chamo Ana Clara e estarei falando sobre Gonçalves Dias. Antônio Gonçalves Dias nasceu em 10 de agosto de 1823 em Caxias, no Maranhão, descendente de um português branco e de uma brasileira com ascendência indígena e africana. Mais tarde, prosseguiu seus estudos em Direito em Portugal, na Universidade de Coimbra. Ao retornar ao Brasil, além de editar livros, atuou como educador e, adicionalmente, foi designado oficial na Secretaria dos Negócios Estrangeiros. O poeta, cuja partida ocorreu em 3 de novembro de 1864, em um naufrágio, é membro da primeira geração do romantismo brasileiro. Consequentemente, suas obras apresentam traços indianistas e nacionalistas, como evidenciando em seus poemas, como é o caso de Canção do Exílio. Além disso, seus escritos possuem uma essência teocêntrica e promovem a idealização do amor e da mulher. O poema Canção do Exílio, do livro Primeiros Cantos, é um representante do nacionalismo romântico brasileiro. A composição é feita em redondilha, maior, 7 sílabas poéticas, um estilo de verso bastante utilizado no romantismo, criado durante o período em que o autor estava em Portugal, em 1843. O poema descreve a saudade sentida pelo eu lírico em relação à sua terra natal. Enquanto se encontra exilado, o poeta idealiza e valoriza sua pátria, comparando-a de forma positiva à terra onde vive no exílio, destacando elementos naturais, como as palmeiras e o sabiá. A distância provoca no poeta sentimento de nostalgia e desejo de retornar à sua terra. Olá, eu me chamo Júlia e vou estar falando sobre José Martiniano de Alencar, mais conhecido como José de Alencar. Ele nasceu em 1º de maio de 1829, na cidade de Messejana, no Ceará. José de Alencar foi para São Paulo lá no ano de 1844 e lá ele ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Porém, em 1848, ele foi para Pernambuco e lá ele continuou o seu curso na Faculdade de Direito de Olinda e concluiu no ano de 1851. Já em 1856, ele assumiu a função de gerente e também de redator-chefe do Diário do Rio, que era um jornal. E aí ele publicou em folhetim o seu primeiro romance, que foi chamado 5 Minutos. E ele publicou no ano de 1856. A partir desse cargo de redator, o José de Alencar ele acabou publicando vários romances por meio desses folhetos. Inclusive, no dia 1º de janeiro de 1857, ele começou a publicar o romance O Guarani, também na forma de folhetins, e ele alcançou um enorme sucesso na publicação desse livro. Uma das suas principais obras indianistas foi Iracema, publicada em 1865. É uma obra que relata a história de amor entre uma indígena chamada Iracema e o europeu Martim. Mostra uma história de amor proibido entre a indígena e o colonizador. É um texto que tenta representar ali
a origem da nacionalidade brasileira, no sentido de que houve uma grande miscigenação no período de colonização do Brasil.